Boa noite, amigos da Tribuna Tricolor. Estamos aqui nessa noite especial para trazer para vocês uma surpresa. Nós da Tribuna Tricolor estamos trazendo para você um jogo que marcou a história do São Paulo Futebol Clube, né? Para nós, os três que estamos aqui hoje, é um dos jogos, um dos títulos mais emocionantes da história do São Paulo, sem sombra de dúvidas, né? Que é o Campeonato Brasileiro de 1986. Em cima do Guarani, o São Paulo disputou nesse campeonato 34 jogos, obteve 17 vitórias, 13 empates e 4 derrotas. Marcou 62 gols a favor, 22 gols contra, tendo o artilheiro do campeonato, junto com o Evaí, que na época jogava no Guarani, o Careca, com 24 gols cada um, né? Então a gente vai falar hoje, pessoal, sobre o jogo, né, do título de 86, e uma novidade para vocês aí que acompanham a Tribuna, né, a gente vai colocar no perfil da Tribuna 4 jogos, como uma enquete, e vocês vão lá escolher qual vai ser o próximo jogo que a gente vai fazer. Ou seja, a audiência da Tribuna, os amigos da Tribuna vão escolher o próximo jogo que nós vamos comentar aqui, né? Então aí vocês vão lá no Twitter, no nosso perfil na Tribuna Tricolor, e aí vocês escolhem o jogo preferido de vocês para o próximo programa, tá bom, pessoal? Queria passar a palavra aí para o meu amigo Texas. Boa noite, Texas. Portuga, boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite para o Rodrigo, para o Fabão. Boa noite para todos. Agora, esse título para mim, o pessoal que é da nossa idade, eu sou um pouquinho mais velho que vocês dois, e eu tenho uma lembrança vívida desse título, porque eu tinha 13 anos no dia da final. E para mim, foi o melhor time do São Paulo que eu vi jogar. E para mim foi a final mais emocionante, o título mais emocionante que eu vi na minha vida do São Paulo, que ele deu início e por muito pouco acima do Newell's. Talvez até porque pela minha idade, né, que foi, então a gente já tinha com 80, 81, 85 paulista, quer dizer, já estava calejado, mas da maneira que foi, com Pita, Oscar não jogou aquele jogo, jogou o Wagner, maldito Wagner Basile, mas o Dário Pereira, Zé Teodoro, também não jogou, mas Zé Teodoro fazia parte daquele time, né? Um timaço, Sidney, Silas, o Miller. Então, Bernardo, bem lembrado. Então esse jogo me marcou muito. Eu e meu pai assistindo os pênaltis, né? Nós somos no jogo de ida, foi 1-1. Então o São Paulo começou, desses números que você colocou, Rafa, o São Paulo aí, naquela época era complicado, tinha uns grupos. Eu lembro que o São Paulo jogou contra o Sobradinho do Distrito Federal, fez jogos lá. Eu lembro de um 5-1 no Pacaembu que eu fui contra a Porcada, uma exibição de gala do São Paulo, Silas, Oscar fez um golaço de cabeça. Esse campeonato foi marcante. E nas oitavas era o seguinte, era oitavas, quartas, semifinal, né? A gente pegou a Inter de Limeira nas oitavas de final. Primeiro jogo em Limeira, eu me lembro bem, uma chuva, o campo era um pasto. E nós perdemos de 2-1. Mas na volta metemos 3-0 no Morumbi com facilidade. Contra o Fluminense foi uma verdadeira guerra. Nós perdemos lá no Maracanã por 1-0. Se eu não me engano, o gol daquele Assis, posso estar errado. Mas o jogo de volta, eu lembro muito bem. Todo mundo lembra daquele golaço do Careca. Estava no 36 do segundo tempo, eu acho. O Nelsinho bate a lateral, ele mata no peito de costas pro gol. Ele vira de primeira, joga a bola no ângulo. Um gol. Esse gol do Careca aí, aquele gol do Pita no 4-4 contra o Palmeiras, são os 2 gols mais bonitos que eu vi de São Paulo. E o do Cafu contra as Porcas, de 100 pulo, na final de 92, 4-2, o jogo de ida do Paulista. E esse jogo, inclusive, deu uma briga, porque o Fluminense estava, antes do Careca fazer o gol, o Fluminense fazendo cera. Tinha o Romerito, aquele paraguaio, e o Fluminense fazendo cera. Então eles caíam toda hora, era o Caicai. Porque e o que o Maqueiro de São Paulo pegaram o Romerito, estava fazendo frescura, lá jogaram ele no fosso. Não lembro se não foi no fosso ou se foi no posto da pista de atletismo. Isso aí é uma puta briga, mas é um jogo tenso,
com aquele golaço inesquecível do Careca. A semifinal contra o América também foi dificílimo o jogo. O América era um time, América do Rio de Janeiro. O goleiro chamava Regis, se não me engano, era até da seleção brasileira, da CBF, perdão. E o jogo, se eu não me engano, o Careca fez um gol de fora da área que ele passou, a bola entrou meio chorando, acho que às 35 do segundo tempo. Um sufoco. No Maracanã, o Pita fez um golaço que lembrou do Palhinha contra o Santos 3-0 no Pacaembu. Uma cavadinha por cima, golaço do craque Pita, eles empataram. Eu não me lembro se o São Paulo empatou ou se eles fizeram, mas eu lembro desse gol do Pita. E fomos para a final com o Guarani. Aquele 1-1, o São Paulo jogou 3 bolas na trave, massacrou, e fez um gol. E no final, o Careca empatou o jogo. Até era interessante porque era briga pela artilharia, os dois tinham 23 gols. O Evair fez 24, o Careca empatou, e fomos para o jogo da final, onde nenhum dos dois fez gol, né? Aliás, desculpe, o Careca fez o gol. E o Careca ganhou. Você disse que foi 24-24? O Careca, com aquele gol, acho que ele foi artilheiro, não foi? O que eu consegui levantar, Texas, é que realmente foi 24 gols cada um nessa edição. Pode ser que eu tenha visto errado, mas olha, que eu me lembro, posso também estar errado, eu me lembro que na final eles empataram e aí, enfim, não importa. Aquele gol do Careca. Hã? O Careca fez 25 gols. Então, foi o 25º então gol. Foi isso. Então, minha memória não me falha para ir para São Paulo. Então foi isso, ele fez aquele golaço, foi o 25º, terminou como artilheiro, inesquecível. Os pênaltis, a gente vai ver, obviamente, no jogo aqui. Então é uma honra, isso é muito especial para mim, é demais. É difícil até conter as lágrimas, eu lembro muito do meu pai. Beijo, pai. Então é inesquecível, esse jogo para mim é um troço. O pessoal da minha idade, dos 45 para cima, sabe o que eu tô falando. É isso. Legal, Texas. É isso mesmo. É o sentimento que acho que a maioria do São Paulino que acompanhou tem, né? Boa noite, Rafa. O que você tem a dizer, galera, sobre esse jogo aí, meu amigo? Boa noite, galera. Boa noite, Portugal. Boa noite, Texas. Bebê, né? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fabão. Que não puderam estar com a gente hoje. Boa noite, os amigos aí da tribuna. A gente tem tentado manter uma regularidade de trazer boas notícias nessa época de peste chinesa. Enfim, não tem nem muito o que acrescentar. Eu só lembrar, né, para quem não é da época, né, como nós dois, né, Portugal, já que o Texas já se entregou, naquela época a vitória valia 2 pontos. Né? Não os 3 pontos. Porque hoje em dia, se a gente falar em 2 pontos, a maioria nem sabe que teve uma época que cada vitória valia 2 pontos só. E para quem gosta, né, andaram falando tanto de aproveitamento ultimamente, tal, para quem gosta, São Paulo naquela época campeão, eu estou com a colinha aqui, teve um aproveitamento de 62,7% no campeonato. Brincadeira, né? E por até incrível que pareça, o Guarani teve um aproveitamento de 72,5% no campeonato. Só que como tinha primeira e segunda fase, oitavas, quartas, não era pontos corridos, né? Tinha final naquela época. Fomos para a final e passamos por cima deles. Bom, era isso que tinha só para acrescentar e vamos tocar o barco aí, vamos para a parte boa, que é o que interessa. Exatamente. Para quem não sabe, né, o Guarani era um timaço na época, né? O Guarani tinha o Sérgio Neri no gol, o Ricardo Rocha na zaga, Marco Antônio Boiadeiro no meio de campo, que chegou a jogar na seleção brasileira, o Tite, que é um encantador de serpente, jogava no meio de campo do Guarani, João Paulo, que jogou pela seleção e depois fez sucesso lá no Bari da Itália, Evair, ou seja, Catatal, era um time muito bom, o time do Guarani. E o São Paulo conseguiu se sobressair aí, graças ao talento dos seus jogadores e ao estilo matador de Careca, né, Texas? Inacreditável, né?
Esse time foi fantástico. A escalação, você tem as escalações, Portugal? Eu tenho do último jogo, a escalação com o São Paulo, que foi. O primeiro jogo, como você falou, foi 1-1 no Morumbi, né? E aí a gente foi pro Brinco de Ouro da Princesa, decidir o caneco lá. O São Paulo entrou em campo nessa partida com Gilmar no gol, Fonseca na lateral direita, Wagner Basílio e Dario Pereira na zaga, Nelsinho na lateral esquerda. Meio de campo do São Paulo tinha Bernardo como volante, Silas e Pita. Só isso. E o ataque, é o ataque que muita gente que não viu, com certeza ouviu falar, que era Miller, Careca e Sidney. Só. Vale lembrar. O nosso treinador era o Pepe, o seu José Macia. Vale lembrar duas coisas. O Zé Teodoro, grande Zé Teodoro, estava suspenso nesse jogo. Depois que acabou o jogo, quando o ônibus chegou no Morumbi, começou a festa. O Zé Teodoro estava até com uma camiseta amarela no colo dos torcedores, comemorando junto. Ele estava lá incrível no Morumbi, vendo o jogo com todo mundo comemorando no final. E o Oscar, grande Oscar, estava machucado, e o Wagner Basílio, que veio dos Gambás, jogou na final no lugar dele. Então, importante. E tem as alterações, né, o Portugal, e a escalação do Guarani, enfim, que é interessante falar do Fonseca, que jogou no lugar do Zé Teodoro. Ele era quarto zagueiro de ofício, veio do 15 de Piracicaba, era um perna de pau medonho, mas teve a tranquilidade, fez o gol de pênalti, e ele é técnico hoje do Novo Horizontino. O São Paulo, as substituições que o Pepe fez durante o jogo, né? Ele tirou o Silas e colocou o Manu. Um dos menudos. Isso. E aí depois ele tirou o Sidney e colocou o Rômulo, que veio do Vasco. Ponto esquerda, que era do Vasco. Uma outra coisa que a gente coloca como curiosidade aí, que é legal, o diretor de futebol do São Paulo na época era nada mais, nada menos que Juvenal Juvencio, né? O Juju, né? E quando o São Paulo foi para os pênaltis, o Juvenal Juvencio subiu no campo, reuniu os jogadores ali e ele acertou o bicho no campo, antes da batida de pênalti. Ele acertou o bicho com o pessoal ali na hora. Ele falou assim, vou aumentar o bicho. Ele falou assim, se vocês forem campeões batendo pênalti aqui, o bicho é aumentado. E pagava em dinheiro, hein, pessoal? Não era cheque, não. Era dinheiro. Os caras saíam com o bolso cheio de dinheiro, feliz e com o caneco. Ai, que coisa chata. A escalação do Guarani eu tenho aqui. Fala aí, Rafa. Era Sérgio Neri. Salvo engano, ele teve no São Paulo como treinador de goleiro ultimamente, ou é só o Carlos mesmo? Não era o Carlos. Ele teve em Cotia. Ele teve em Cotia também, trabalhando com a base, mas ficou pouco tempo. Marco Antônio, Valdir Carioca, Ricardo e Zé Mário. Ricardo é o grande Ricardo Rocha, que depois do campeonato foi para o Sporting e depois para o São Paulo. É nada mais do que Ricardo Rocha. Nada mais, o timaço que tinha o Guarani. Tite. Encantador de serpentes. Que era o perna de pau, aliás. Substituído pelo Wagner. Tozinho e Marco Antônio Boiadeiro. Tozinho, cara. Catatal, substituído pelo Chiquinho Carioca. Evair e João Paulo. Jogava esse João Paulo uma barbaridade. Jogava uma barbaridade. E esse Wagner que entrou foi expulso na prorrogação. Ele entrou para arrumar confusão, né? Arrumou uma puta confusão, foi expulso. E o Guarani tava tocando o hino, né? A gente vai falar durante os melhores momentos. Rafa. O técnico era Carlos Gainetti. Gaúcho. Tem uns dados aqui do jogo, se vocês quiserem. Manda estádio Brinco de Ouro da Princesa. Árbitro José de Assis Aragão. Meu Deus. Renda 4.222.000 de cruzeiros. Ou eram cruzados já na época? Não lembro aqui. Acho que era cruzado. Acho que era cruzado. Acho que era cruzado. Né? Sarney? Era o Sarney já.
37.370 pagantes. Esses são os dados. Um senhor público para o Brinco de Ouro da Princesa, né? São Paulo ficou atrás do gol onde foram cobrados os pênaltis, só ali. Bom, vamos passar para o pessoal aí os melhores momentos? O que vocês acham? Vamos embora. Vou compartilhar aqui. Podemos? Bora. Devemos. Esse lance aí, volta um pouquinho, Rafa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Isso. Tá no YouTube. Esse gol foi nas costas do Fonseca, o cruzamento e o Nelsinho. Isso acho que era 1 minuto de jogo. O Nelsinho deu aquela ducha de água fria. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, vem já? Então foi o primeiro ataque do Guarani. Foi. Vamos lá. Área subiu, Bernardo escorou! Do São Paulo! Que felicidade! Bernardo, por enquanto, camisa 5. Ele bateu de cabeça forte na bola. Ricardo estava no meio do caminho. A bola resvalou no zagueiro do Guarani e tirou o goleiro Sérgio Neri na jogada. Esse eu vi. Na marca de... Aí, então, esse gol, acho que foi 7 minutos, ou logo depois do gol. Foi relativamente logo depois do gol do Guarani. Deu aquela tranquilizada. Aquele cruzamento, o escanteio muito bem batido, acho que foi o Silas que bateu, se eu não me engano. E o Bernardão de cabeça, a bola resvalou no Ricardo Rocha, tirou o Sérgio Neri e deu aquele alívio, né? Que cabeçada do Bernardão. Aí a gente foi na prorrogação, se eu não me engano, eram 3 minutos. Silas abre jogo para Careca, de calcanhar para Rômulo, vai para a área, fintou primeiro, adiantou, chegou o goleiro, tirou o gol vazio, bateu Careca, entrou, tocou, gol! Pita! Dava pouco Pita, né? Nada. Do São Paulo! Como eu disse, Pita, camisa 10! Numa falha da defesa, Careca roubou e cruzou. Pita estava por dentro com o gol vazio. Veio de perna direita, girou e botou no fundo do gol do Guarani. 1 minuto, primeiro tempo da prorrogação. E uma coisa, vocês viram, bom, já é velho de arrepiar, né? Rafa, se puder parar para comentar um pouquinho. O impressionante dessa jogada foi a bola do Silas pro Careca, o Careca de calcanhar pro Rômulo. Que coisa impressionante. Como jogavam esses dois, não? O Silas e o Careca, uma jogada linda. Aí o Guarani fez o gol de escanteio aí nessa jogada. Acho que ainda era o primeiro tempo da prorrogação, né? Marco Antônio Boiadeiro, e aí deu aquela esfriada, né? Rafa, vai lá. Só falar uma coisa, isso sim era posse de bola, toque de bola. Então, exatamente. Na vertical. Frente, buscando o gol. Pois é, foram 4, 5 toques pro gol. Objetividade. Objetividade, exato. Com qualidade. Aí o cruzamento do João Paulo, o Boiadeiro. Eu acho que era o Nelsinho que estava marcando no primeiro pau. E o Boiadeiro não era um cara alto. Exatamente. Então foi uma jogada que a gente foi pego de surpresa. Vocês vejam que tem... E naquela época ainda tinha um jogador na primeira trave, atrapalhou o Gilmar. O Nelsinho que atrapalhou o Gilmar, eu acho. Eu não me lembro quem que... Não dá pra ver. Porque a qualidade da imagem na época, aliás, pessoal, era horror. Era isso aí, viu? Não é o YouTube nem nada. Era isso aí. Na época era o bombril na ponta da antena. Os mais velhos sabem do que eu tô falando. Só colocar um negócio.
esse gol pegou o São Paulo desprevenido, principalmente a defesa do São Paulo, porque o pessoal estava muito preocupado com o Evair, que era muito bom de bola aérea, né? Até o fim da carreira dele, sempre foi um centroavante de presença na área, e o Tozinho, que era o que fazia a dupla de zaga com o Ricardo Rocha, e que era muito bom de cabeça também. Então, o pessoal estava mais preocupado com eles e esqueceu o boiadeiro. Não, o Tozinho era o volante. O volante, perfeito. Era o volante. Mas ainda tinha o Ricardo Rocha. E fizeram a bola baixinho do Marco Antônio, o boiadeiro fez o gol. Aí foi o gol do Wagner. Não, do João. Gol do João Paulo. João Paulo, que o Wagner Basílio. E essa daí, que ele foi dominar a bola, espirrou o taco. A bola caiu no pé do João Paulo. Obviamente que a gente não coloca o som, porque não vou colocar o som do gol do Guarani. E ele ainda tentou fazer uma falta. Nem a falta ele conseguiu fazer. Ele vai tentar agarrar o João Paulo e escorrega, que nem o quiabo. Olha lá, a bola estava no pé dele. E foi bem justo com o João Paulo. Olha, ele tentou pegar, fazer a falta, não conseguiu. E se essa bola cair no pé de um cara mais lento, como o Evair, não seria gol. Veja como foi rápido o João Paulo aí. Tinham 3 nossos. Então, realmente, foi uma cagada monstruosa. Tentou até agarrar e não conseguiu. Pois é, então. E aí o Guarani começou, já ganhou. Tocava um hino, né? E isso aqui aí, coitado, se deram mão. Vamos lá. Acho que tá sem som. Rafa, se você puder voltar. Acho que não está compartilhando o som, porque vale a pena ver. Aí. Velocidade, partiu, foi para a área, Gilmar. Agora é o gol do Careca. Coração intermediária, soltando para Wagner. Aí vai. Solira vai tentar levar o São Paulo para o ataque. Despacha de qualquer maneira. No comando para a chegada de Pita. Desceu para Careca, entrou, bateu, gol! São Paulo! Careca, camisa 9! Sempre ele, quem tem Careca nunca está perdido! Pita subiu de... Desceu, Careca veio livre pela meia esquerda. A bola à frente, pedindo me chuta. Ele encheu o pé e botou no fundo do gol de Sérgio Neri. Não fosse o São Paulo, clube da fé. São Paulo sai de novo, faz a volta e empata o jogo. Esse gol, né? A gente vendo o Silvério. É um negócio de arrepiar, de chorar. Rafa, pode colocar de volta lá, enquanto a gente comenta, porque senão vai ter problema com o som. Então, e esse gol nasceu da jogada do... Com o Gilmar, não. Antônio toma uma distância quilométrica. Rafa, pode parar um pouquinho? Só para comentar o gol do Careca? Obrigado. Então, e o gol do Careca saiu numa jogada do Wagner, que tinha falhado no gol, e deu aquele chutão para frente, o Pita... sempre conscientemente tocou a bola e o Careca veio, deu de esquerda, o Careca era destro. E ele falou, inclusive, não me lembro o programa que foi, aquele grande momento de esporte, que ele falou que foi uma porrada tão grande, tão forte, que se o Sérgio Neri pega a bola, ele entrava a bola, o Sérgio Neri tudo pro gol. Esse foi o gol mais emocionante que eu vi do São Paulo na vida. Não há dúvida. O gol do Raí contra o Barcelona. Detalhe que o Pita ganha de cabeça do Ricardo Rocha. Pois é. E foi realmente, esse gol marcou todo mundo. Um detalhe, né? Como era o futebol antigamente. Olha o campo como é que estava tomado de gente. Pois é. Polícia, é verdade. E o estado do gramado, né? Horrível. Fomos para os pênaltis. Eu acho que o Gilmar pega o primeiro e o Careca perde o primeiro também. Se eu não me engano. Vamos lá. O Gilmar, que era bom pegador de pênaltis. Boiadeiro perdeu o primeiro pênalti. É o Boiadeiro. O Careca, não quero nem ouvir.
que tinha feito uma partida perfeita, né? Bateu e o Sérgio Neri defendeu. O Sérgio Neri, ele andou uns 15 metros, reparem, né? Se fosse o Rogério Ceni. E aí, foi só alegria. Ter o segundo pênalti do Guarani. Correu, bateu. Cozinho, né? Cozinho. Você vê que o Gilmar quase pegou de novo essa bola. Cozinho, forte a meia altura, no canto direito de Gilmar, que nem teve chance. Cândido da bola. Dario Pereira. Bateu, Dario, gol. Aquela porrada, quase que no meio do gol. Do São Paulo. Esses melhores momentos não tem as tomadas por trás do gol que dá para ver bem. Dom Dario Pereira. O Dario batia sempre o pênalti assim, meio perto do gol, uma porrada. João Paulo agora que chutou por cima. Né? Mais uma vez a sorte do Gilmar. Era o melhor jogador do Guarani, né, o João Paulo, sem dúvida. Já era, na época ele era melhor que o Evair ainda. Rômulo, cobrança perfeita do Rômulo. O Rômulo eu encontrei nos corredores do Morumbi quando eu fui retirar meu carnê da cativa pro jogo de ida. O Rômulo é baixinho. Aí o Evair... Era uma espécie de talismã do Pepe, né? O Pepe gostava muito de usar ele no segundo tempo. Pois é. Acho que foi o Valdir Carioca, esse aí que bateu, se eu não me engano. Acho que foi o único pênalti que o Gilmar errou. Não, errou o Cantonese e não do Evair. Né? É. Se eu não me engano, agora o Fonseca, grande Fonseca. Aí dá pra ver que ele fecha o olho e dá bicuda. Foi. Esse aí deu um medo na hora que ele foi bater. Que nem o Ronaldão. Aí foi no meio do gol. No canto direito, nenhuma chance pro goleiro fazer a defesa, Vanderlei. Último pênalti do Guarani. Evair, o seu artilheiro. Se ele perder, o São Paulo será campeão brasileiro. Se ele fizer, a chance será do Wagner, que vai bater o último pênalti. Olha a responsabilidade do artilheiro Evair. Grande expectativa. Correu. Não quero ver o gol dele. E ele era um grande batedor de pênalti, o Evair. Sim. Aí ficou o pênalti decisivo nos pés de quem, Tex? Do Wagner, que ele quase errou. Que tinha falhado, né? No terceiro gol do Guarani. Foi. O São Paulo está empatado com o Guarani 3-3. Correu, bateu, gol! Eu numa discussão notado. Do São Paulo! Wagner, camisa 3, cobrando Quase pênalti. errou. São Paulo, campeão brasileiro de 86. E a torcida do Guarani, com um gesto simpático de fé, aplaude o seu time do Brinco de Ouro. São Paulo, São Paulo, São Paulo, campeão do Brasil. Aí, Rafa. Grande partida, né? Grandes emoções. Texas, só antes de pedir desculpa para o pessoal pela qualidade das imagens e dizer que são imagens de YouTube, né? Você já tinha falado, assim, então a gente tentou fazer alguma coisa aqui, foi meio rústico, mas a gente tentou trazer sempre para o nosso lado, né? Pois é. Não, e a gente também se atrapalhou um pouco, porque foi a primeira vez que a gente faz esse programa. Tanto é que esse programa é um piloto, mas como eu acho que ficou muito bom, a gente vai subir para o pessoal assistir. Então é o que eu falei, não é só que a imagem é do YouTube, Rafa, por causa da qualidade, era assim na TV, né? Era aquela TV a tubo, Telefunken, a gente era Blaupunkt, Telefunken Blaupunkt, e pesava umas 207 arrobas. Se caísse no chão aquilo ali, era que nem uma bomba atômica. Símbolo era uma palha de aço na antena. O símbolo da Telefunken era aquelas imagens de arco-íris vertical que ficava na televisão de madrugada. Exatamente, E era uma barbaridade.
ou você tinha aquela antena de telhado, ou era o bombril na ponta da antena. Então E não tinha controle, hein? E não tinha controle. Não, era no dial. No dedão. É. Não era nem no dedão. Dedão era mais moderno. Você tinha que virar. Você virava até achar o fim. Era para mudar de canal, parecia que ia explodir a televisão. Bons tempos, saudades dessa época. Emoção realmente indescritível de rever esse jogo com vocês. Realmente não dá para descrever. Para mim, repito, o maior título, o maior jogo que eu assisti de São Paulo, gol mais emocionante. Marcou a minha vida como São Paulino esse jogo. Temos grande memória de 80, 81, 85 também, mas esse gol, esse jogo foram inesquecíveis. E esse campeonato, esse timaço, então foi bacana. Até o nosso objetivo... Pode falar, Rafa. É até difícil pra gente que pegou essa época mais antiga, dos anos 80 para cá, é até difícil de se dizer com uma assertividade tão grande quanto o Texas, mas ele tem um histórico desse jogo para poder estar assim, né? De qual jogo foi o mais emocionante, porque depois vieram tantos outros, finais de Libertadores, finais de Mundial, final de Paulista, quartas de final de Libertadores, semifinal de Paulista. Tantos jogos que tiveram gols emocionantes, foram jogos emocionantes para a gente, que eu estou falando isso porque eu lembrei da conversa que a gente teve com o Wagner. Lembra que ele falou que para ele o jogo mais emocionante era o que ele tinha visto há pouco tempo. São Paulo e Rosário. Né? Então, assim, a gente, no final das contas, é até privilegiado. E por isso que a gente é chato com algumas coisas. Eu ia falar exatamente isso. O pessoal que acha que a gente é chato, nós somos. Mas se você assistindo esse jogo e vendo os números do São Paulo, esse timaço, o time titular do São Paulo é simplesmente Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dário Pereira, Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita, Miller, Careca. O que é isso? Esse time é uma seleção mundial, gente. E era gol atrás de gol, não tinha posse de bola. Esse time, seja justo, quem montou foi o Cilinho, né? Cilinho saiu brigado em 86 e assumiu o Pepe, foi demitido. O Cilinho no começo do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, uma derrota para o Santos na Vila Belmiro. Aí veio o Pepe, que pegou aquele time montado, né? E aí ficou fácil, um timaço daquele. Outra curiosidade que acho que a gente esqueceu de mencionar é que, embora seja o campeonato de 86, o jogo é 25 de fevereiro de 87. É bem lembrado. É isso mesmo. O grande objetivo nosso aqui da tribuna, de trazer esse jogo, é proporcionar para quem não teve o prazer de ver esse time, de ver esse título, para que possa ter a oportunidade de acompanhar aí de como foi essa vitória, né? De como foi essa conquista do São Paulo, né? É importante para esse São Paulino mais novo, para essa molecada que está vindo aí, que está começando a acompanhar o São Paulo, é importante, é legal ver esse título e se espelhar aí nesses jogadores como Careca, como Pita, como Miller, como Silas, né, que marcaram aí uma geração aí, né? Não foram somente pelos títulos que eles trouxeram para o São Paulo, mas pelo aquilo que eles jogavam, que eles representavam realmente, né? Pois é. E aí a gente vai tentar achar... Tem jogos de 86 que tem uma qualidade de imagem um pouquinho melhor, um pouquinho, aquele 5x1 contra as Porcas no Pacaembu. Agora, o final de 85 é pior ainda contra a Portuguesa do Paulista, que tinha 107 mil pessoas no Morumbi, a qualidade da imagem é ainda pior. Interessante, você vai ver o jogo de 80, 81 de São Paulo, a qualidade é muito melhor. Vai entender. Vai entender. É isso. Porque o jogo foi em Campinas. Os jogos que naquela época eram nas capitais tinham uma imagem um pouco melhor. A iluminação era uma boate, o Rico de Ouro. E era a TV Manchete, que de última hora ganhou
a disputa para transmitir. A TV Manchete, na época, não tinha. A TV Manchete hoje é a Rede TV, para quem não é da época. E a TV Manchete não tinha tecnologia nem era tacar na câmera lá, Super 8 para gravar o jogo, para transmitir. Então também teve isso, né? E um detalhe, né, desse jogo também, só para finalizar, o Miller, que era tido como grande esperança do São Paulo nesse jogo, não jogou absolutamente nada. O Miller foi sumido esse jogo. O Miller, ele ficou assim... E aí, quando o Pepe chamou o Rômulo, o pessoal pensou, bom, ele vai tirar o Miller, ele vai tirar o Miller, porque o Miller não tá... E ele tirou o Sidney. O Miller já era realidade, né? Depois de 85, o Miller já era nem esperança, mas era uma realidade. E ele realmente não passou em branco. Foi que nem a final contra o Nils, da Libertadores de 91, que ele sumiu, aí entrou o Macedo no lugar dele, sofreu pênalti, a história a gente sabe, né? Então, muito bacana nossa ideia fazer. Nós temos já como vocês falaram, a gente vai fazer a pesquisa para escolher os próximos, mas nós temos já na ponta da agulha, obviamente, 4 jogos, que são as 2 finais de Libertadores, de 92 e 93, e as 2 finais de Mundial do mesmo tempo, dos mesmos anos. Mas muito legal. É isso aí. Bom, então, pessoal, queria agradecer aí a todos que estão acompanhando a gente. Entra lá no nosso perfil, na Tribuna, no Twitter, a gente vai colocar a enquete lá e vocês vão escolher o próximo jogo que a gente vai fazer e vai comentar por aqui, tá? A gente vai colocar lá algumas opções, vocês vão escolher o jogo mais votado, a gente vai fazer para vocês aí, tá? Queria encerrar minha participação e mandando um beijo para algumas pessoas aí, para Sol, para o Caio do Resenha, para o Fernando, para o Ricardo Moizinho, pessoas que estão sempre aí acompanhando a gente aí, né? E queria deixar um beijo para a Pan especial, que a Pan, infelizmente, perdeu o pai dela aí no começo dessa semana, no final de semana, né? Então, um beijo no seu coração. Eu sei, imagino pelo que você deve estar passando, porque eu passei por isso há 3 meses atrás. Não é fácil. A gente está passando por um momento complicado, não só no Brasil, mas no mundo também. E esses jogos é um pouquinho que a gente está colocando esses jogos para você aí também poder distrair um pouco a sua cabeça, torcedor são paulino, amigo que acompanha a gente aí, um pouco aí para a gente, né, relaxar e ver aí as glórias do São Paulo Futebol Clube, né? Então vou passar a bola agora para o Texas fazer as considerações finais aí, né? E votem lá, vão no nosso perfil, votem lá e depois no YouTube também se inscrevam no nosso canal aí, para chegar nos 800 e concorrer no sorteio. Já estamos quase 720, chegando a 800, a camisa oficial número 1, 900, camisa número 2, e a 1000, o kit do mito, que o Fabão gravou o vídeo e subiu. Então, vamos lá, pessoal. Eu quero mandar uns abraços especiais para as pessoas que estão sempre nos acompanhando no nosso canal. O Vinícius Gomes, grande abraço, Vinícius, muito obrigado. A Pri Zafanella, um beijo, Pri. O Marcelo Foschi também, muito obrigado, um grande abraço. O Fernando Pereira, que é nosso amigo do Raiz, que é um cara fantástico, conhece muito São Paulo, também muito gente boa. Obviamente não podia deixar de ser um abraço para o Edu Morato, para o Wagner, que fez um programa bacana, muito bacana com a gente na semana passada. E com essa época de coronavírus, gente, todo mundo em quarentena, nós temos esse tempo de fazer esses programas, a gente até planeja fazer mais, porque eu acredito que não vai ter campeonato até maio. Acho que abril ainda vai ficar parado. Espero que não, espero que essa coisa passe, né? Mas dá pra gente fazer muito programa especial. Vamos ter um com a Pri Ruiz, acho que amanhã, vai subir amanhã, e teremos vários outros, um programa falando das finanças. Então temos excelentes coisas pela frente aí pra gente aproveitar, matar esse tempo e curtir o São Paulo no nosso canal. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rodrigo, que nos estiveram aqui. Boa noite, Portuga. Boa noite, Texas. Além de todos esses que vocês deram boa noite, eu hoje vou dar uma boa noite para todos aqueles que continuaram trabalhando nessa época de quarentena e que a gente não sabe como vão fazer para, por exemplo, comer. Os caminhoneiros, os frentistas de posto, pessoal de porteiros de prédio, segurança,
que continuaram trabalhando, além do pessoal da saúde, obviamente, que esses aí não pararam mesmo, o pessoal da segurança, mas o abraço vai para esse pessoal aí que continuou trabalhando e a gente não sabe nem como vão fazer para comer, porque está tudo fechando, estão fechando inclusive cidades já, coisas surreais, enfim. Meu abraço, meu boa noite vão para eles. Bom, vai ser para eles assim, hoje. Muito bom. E um beijo para Pan. Pan, sentimentos. Nossos sentimentos aí. É isso, galera. Então nos vemos provavelmente